Em 2023, enquanto o mundo focava na Ucrânia, Rússia e China assinavam acordos que podem mudar o equilíbrio de poder no Pacífico. Um vazamento de informações revelou algo preocupante para quem acompanha o Indo-Pacífico. A Rússia vende armas diretamente à China e ajuda o país a se preparar para uma possível invasão de Taiwan. De acordo com documentos vazados, obtidos por pesquisadores do Instituto Real de Serviços Unidos, ou Instituto Real de Serviços Unidos, um dos principais think tanks do Reino Unido para a indústria de defesa. Moscou aceitou vender a Pequim um pacote completo para operações de invasão aerotransportada. É um pacote que foi projetado quase exclusivamente para tomar Taiwan. A lista de compras inclui 37 veículos leves, anfíbios BMD-4M, 11 canhões autopropulsados antitanque Sprut SDM-1 e 11 blindados de transporte BTR-MDM Rakushka. Mas não é só equipamento. A Rússia também aceitou treinar um batalhão aerotransportado chinês no uso desse equipamento. E ainda mais preocupante, Moscou aceitou transferir tecnologia para a China produzir essas armas localmente. Eles estão basicamente tentando entregar Taiwan para a China de bandeja. Relatos apontam que o equipamento terá sistemas de comunicação e software chineses, permitindo disparar munição fabricada na China. Isso não é apenas uma venda simples de armas, como ocorre entre os Estados Unidos da América e aliados da OTAN ou do Indo-Pacífico, como Japão ou Coreia do Sul. A China não tinha essas armas antes. E integrá-las totalmente à sua estrutura militar existente é um dos movimentos mais significativos com o objetivo de aproximar a Rússia e a China daquela imagem de aliança sem limites tão propagada há alguns anos. Essas 3 armas podem ser vitais para os objetivos chineses devido à geografia de Taiwan. Veja, o centro da ilha é dominado por uma cadeia de montanhas que representa cerca de 60% de sua área terrestre. Isso divide a ilha em partes do ponto de vista topográfico, onde uma invasão bem-sucedida depende de uma abordagem anfíbia por vários lados, já que as tropas terrestres não conseguiriam avançar em um terreno montanhoso e urbanizado com forte resistência. E ainda assim, mesmo a abordagem anfíbia apresenta problemas significativos. O Instituto Nacional de Defesa de Taiwan indicou que só há 20 praias no norte e oeste do país adequadas para uma invasão. Por outro lado, Taiwan anunciou lá em 2023 que pretende aumentar o orçamento de seus exercícios anuais para simular uma possível invasão chinesa nessas praias. Apoiados por um grande ataque aéreo. Assim, o exercício militar realizado para 2025 foi o maior desde sua criação em 1984, mobilizando 22 mil reservistas, orientando a população local sobre procedimentos em caso de ataque aéreo e durando 10 dias. Com quase 40 anos de preparação e um acordo de defesa com os Estados Unidos, Taiwan vem, lentamente, fortificando a maioria dos pontos de entrada que a China poderia mirar em uma invasão, usando suas capacidades atuais. Mas é aí que entra a experiência da Rússia. O plano descrito nos documentos é audacioso. Forças especiais usariam o sistema de paraquedas Danolyod ou Downulet, que significa voador distante, para saltar de aeronaves civis de carga a até 32 mil pés e planar, sem serem detectadas, até Taiwan com paraquedas especializados. O Downulet teria alcance acima de 80 km, permitindo evitar detecção e defesas de curto alcance. Alguns soldados não precisariam usar paraquedas. Antes, eles podiam entrar em Taiwan como turistas e se misturar à população. Depois vem o equipamento pesado usando o mesmo Downulet. Assim, a China poderia instalar um batalhão fortemente armado em terra sem precisar cruzar o Estreito de Taiwan com navios. O principal alvo deve ser o Porto de Taipei, controlando. Isso dá à China a base para uma invasão marítima completa pelo Exército de Libertação Popular. Vamos discutir o que os 3 sistemas de armas podem fazer. Como referência, usaremos o recente e sangrento campo de testes, a guerra na Ucrânia.
O BMD-4M, principal veículo de combate de infantaria aerotransportado da Rússia, é usado na Ucrânia desde o início da invasão. Em 2022, essa fera anfíbia pode atravessar rios e lagos nadando, enquanto fornece apoio de fogo com seu canhão principal de 100 mm e seu canhão automático de 30 mm. Na Ucrânia, os BMD-4M são usados em operações combinadas, apoiando a infantaria e oferecendo poder de fogo móvel em cenários dinâmicos. Um benefício-chave do veículo de combate de infantaria frente ao carro de combate principal é sua mobilidade. Ser mais leve faz o veículo acelerar e se mover entre pontos estratégicos com mais agilidade, capturar posições inimigas e não permitir que o inimigo se reagrupe a tempo. Em 2023, um BMD ajudou a destruir uma posição ucraniana com apoio de drones, atuando como suporte de médio alcance. Isso indica que o veículo pode ter boa penetração com apoio aéreo adequado, algo que a China provavelmente terá em uma invasão de Taiwan. A parte mais importante aqui é como o design do veículo se adapta aos planos hipotéticos da China. Ao contrário da maioria dos veículos, ele pode ser lançado do ar com a tripulação dentro. Em poucos minutos, após o pouso, você teria um veículo de combate totalmente operacional pronto para o combate. Imagine dezenas desses sendo lançados em campos de golfe, fazendas ou áreas abertas perto de Taipei, em Taiwan. Em uma hora, a China poderia ter blindados em Taiwan antes de qualquer navio chegar à costa. A capacidade anfíbia do veículo também é relevante para Taiwan. Os rios, áreas úmidas e regiões costeiras da ilha geralmente dificultariam ou direcionariam uma invasão. O BMD-4M pode atravessar a nado a cerca de 10 km por hora e superar a maioria dos obstáculos que parariam blindados convencionais. No entanto, quanto ao seu potencial real, a falta de blindagem pode ser uma desvantagem. Por ser anfíbio, o veículo não suporta tiros de grande calibre, tornando-se mais vulnerável a contra-ataques. Além disso, há poucos relatos de proteção extra contra drones no veículo, então não se sabe qual design a Rússia exportaria. O site de análise de inteligência de fonte aberta ORICS relatou que pelo menos 170 desses veículos foram perdidos na Ucrânia, demonstrando a falta de defesas contra drones e de blindagem. Possíveis gargalos para a China podem ser contornados com o tanque leve 2 S-25 Sprut SDM, um que funciona como um caça-tanques aéreo. Com canhão principal de 125 mm, mesmo calibre do T-90, essa plataforma leve pode destruir qualquer blindado que Taiwan possui. Na Ucrânia, os Sprut SDM-1 são raros, pois foram feitos para apoiar paraquedistas e missões atrás das linhas inimigas. Algo que a Rússia não conseguiu alcançar devido à falta de supremacia aérea. Isso explica por que a Rússia construiu apenas algumas dezenas desses veículos, pois as condições do campo de batalha não exigiam mais. Além disso, a única fábrica capaz de produzi-los está focada em fabricar IFVs para sua própria guerra, não para a China. Além disso, a SDM-1 inclui sistemas de controle de tiro e munição de detonação remota. Assim, o atirador pode detonar o explosivo no ar, espalhando estilhaços em todas as direções. Contra veículos e tanques, pode não ser tão eficaz, mas ao atingir trincheiras ou posições de infantaria, a explosão e os estilhaços podem causar muitas baixas em ampla área. A atualização traz outra desvantagem, pois exige peças que a Rússia não pode liberar, já que também são usadas nos T-90. É verdade que é possível que a China exporte parte de sua própria tecnologia ou adapte o sistema, com suas soluções para apoiar a fabricação russa. Numa invasão de Taiwan, a China poderia usar essa arma para resolver um problema crítico. As Forças Armadas de Taiwan investiram pesado em fortificações defensivas e posições reforçadas. Os projéteis perfurantes de alta velocidade do Sprut SDM-1 podem penetrar em bunkers e destruir os tanques M1A2 Abrams de Taiwan ou os tanques Brave Tiger indígenas. Como pode ser lançado por via aérea, a China pode posicionar essas armas atrás das defesas de Taiwan sem ser notada. O BTR MDM Hakushka é um veículo blindado para transporte rápido e seguro de tropas até o objetivo.
Ele pode transportar 13 soldados totalmente equipados, além de uma tripulação de 2, e ao contrário da maioria dos veículos blindados de transporte de pessoal, pode ser lançado por via aérea, com tropas dentro, assim como o veículo de combate de infantaria BMD-4A. Na Ucrânia, veículos assim são usados para inserir equipes atrás das linhas inimigas e tomar posições-chave em operações rápidas. Para Taiwan, imagine este cenário. Enquanto Taiwan foca na defesa de praias e portos, dezenas de BTR e MDMs desembarcam no interior da ilha. Equipes de forças especiais, Discord, treinadas pela Rússia para essa missão. Em poucas horas, essas unidades poderiam ocupar aeroportos, usinas, centros de comunicação e prédios do governo. Os defensores de Taiwan lutariam em 2 frentes antes do ataque anfíbio. A batalha pode terminar antes de iniciar. A Rússia demonstrou essa estratégia na Ucrânia, usando forças aerotransportadas para tentar tomar o aeroporto de Hostomel, perto de Kiev, nos primeiros dias da guerra. Apesar da falha da operação pela resistência ucraniana e falta de reforços, o conceito permanece válido, e a China pode ter aprendido com os erros russos. O drone de reconhecimento Orlan-10 completa o pacote. Esse pequeno veículo aéreo, não tripulado, relativamente barato, se tornou uma das armas mais eficazes da Rússia na Ucrânia. Usados para localização de artilharia, reconhecimento e guerra eletrônica, os Orlan-10 fornecem inteligência em tempo real do campo de batalha, permitindo que as forças russas coordenem ataques com precisão. A chave do Orlan está em seu design altamente modular. Drones podem usar câmeras térmicas ou diurnas para maior precisão, especialmente contra a infantaria mecanizada. Mas o drone também pode carregar equipamentos especializados de guerra eletrônica, permitindo que ele bloqueie comunicações inimigas e operações de drones muito acima do seu raio de detecção. Em Taiwan, esses drones poderiam ser inestimáveis. Eles voam por horas, mapeiam posições defensivas, rastreiam tropas e fornecem dados de alvo para mísseis e artilharia chineses. O tamanho relativamente pequeno de Taiwan, com apenas 13.976 milhas quadradas, significa que um enxame de Orlans poderia fornecer cobertura de vigilância quase completa de toda a ilha. Juntando todos, você vê um padrão claro surgindo. Cada arma fornecida pela Rússia visa uma meta específica: permitir que a China pressione as defesas de Taiwan internamente, sem uma invasão costeira total. Lançar veículos de paraquedas em áreas abertas, como campos agrícolas ou esportivos. As tropas do Exército de Libertação Popular poderiam se aproximar da limitada infraestrutura militar de Taiwan em portos ou aeródromos pelo lado oposto. Isso pode ajudá-los a evitar a maioria dos sistemas de defesa costeira que Taiwan vem desenvolvendo ou adquirindo nos últimos anos. Com o exército maior do Exército de Libertação Popular e mais equipamentos, isso pode dar vantagem decisiva em Taiwan, permitindo controlar o país internamente. Alternativamente, a capacidade de lançar por via aérea equipamentos militares vitais e apoio a partir de 80 quilômetros da costa de Taiwan daria mais opções aos ativos navais invasores, para surpreender e enfraquecer as defesas antes da invasão começar. Mas essas armas não servem de nada sem pessoas qualificadas para operá-las. Por isso, China e Rússia vêm aumentando exercícios militares que parecem suspeitos ensaios para um cenário envolvendo Taiwan. Em 2024, as forças chinesas já fizeram mais de 3.000 incursões na zona de defesa aérea de Taiwan, média superior a 8 por dia. Essas operações testam as defesas de Taiwan, avaliam o tempo de resposta e normalizam a presença militar chinesa na ilha. A China tem feito exercícios conjuntos com a Rússia em ritmo inédito. Em julho de 2024, uma patrulha aérea viu bombardeiros chineses e russos juntos perto do Alasca. Em setembro de 2024, navios de guerra da China e Rússia patrulharam juntos o Pacífico Norte. A China também exibiu capacidades navais e de invasão anfíbia essenciais diante de Taiwan. Após a posse do presidente de Taiwan, William Lai, ocorreu rapidamente o exercício conjunto Espada 2024A, com 53 navios e mais de 80 aeronaves. Em fevereiro de 2025, a China fez um dos maiores exercícios anfíbios, mostrando sua capacidade de docagem, assalto e abastecimento. Navios e equipamentos como tanques de batalha, veículos anfíbios e de apoio à infantaria.
China alegou que eram treinamentos de rotina ao invadir uma praia, mas o momento indica algo mais intencional. A Rússia participou diretamente de alguns desses exercícios, compartilhando lições aprendidas na Ucrânia e fornecendo conselhos táticos sobre operações de armas combinadas. De acordo com a análise de Russi, conselheiros russos estiveram presentes em várias instalações de treinamento do Exército de Libertação Popular, com foco específico em operações aerotransportadas e guerra urbana. Exatamente as habilidades necessárias para uma invasão de Taiwan. Ao contrário, a Rússia foi praticamente forçada à guerra urbana, pois a frente em Donetsk ficou estagnada perto de grandes cidades como Pokrovsk. Embora a Rússia pareça perder impulso, não é justo dizer que não aprende com a experiência. A China intensificou suas táticas de zona cinzenta. Desde 2023, 4 cabos submarinos que conectam Taiwan ao resto do mundo foram misteriosamente cortados. Apesar da negação da China, o momento e o local dos incidentes indicaram sabotagem para testar a vulnerabilidade de Taiwan e a reação internacional. Barcos da Guarda Costeira da China atuam frequentemente nas águas de Taiwan, em operações que Pequim chama de aplicação da lei. Essas incursões são coordenadas com navios da Marinha do Exército de Libertação Popular fora do limite territorial, mantendo presença militar constante e normalizando o controle chinês sobre as águas de Taiwan. É aqui que as coisas ficam interessantes, e o envolvimento da Rússia parece ainda mais suspeito. Enquanto a China se prepara para a guerra, sua economia apresenta sérias rachaduras, indicando que talvez não consiga bancar o conflito planejado. Vamos começar com a vulnerabilidade mais crítica, o Estreito de Malaca. Atualmente, cerca de 2/3 do comércio marítimo chinês passam pelo Estreito de Malaca, entre Malásia e Indonésia. Isso inclui cerca de 80% das importações de petróleo da China no total. Se a China invadir Taiwan, os Estados Unidos e seus aliados quase certamente bloquearão o estreito em poucas horas. Se isso ocorrer, a economia chinesa colapsa. O valor do comércio da China em 2024 era 37% do seu produto interno bruto, que poderia desaparecer da noite para o dia. A China teria que depender de rotas terrestres russas para obter petróleo, gás e outros recursos. A Rússia já responde por 20% das importações de petróleo da China, após acordos firmados após a invasão da Ucrânia. Isso significa que a China precisaria então aumentar as importações da Rússia. A famosa iniciativa do Cinturão e Rota da China buscava criar rotas terrestres para a Europa e Oriente Médio, mas acabou sendo um desastre caro. O porto de Gwadar, no Paquistão, que ligaria a China ao Oceano Índico, contornando o Estreito de Malaca, ainda carece de instalações básicas para processar carga. Mesmo após bilhões investidos, é improvável que fique pronto antes da invasão prevista para 2026. O que nos leva ao motivo da Rússia vender armas para a China. À primeira vista, parece uma parceria estratégica. A Rússia ganha receita essencial com armas, mesmo com sua indústria de defesa pressionada. Com a guerra na Ucrânia, a China recebe equipamentos testados em combate e treinamento de uma das forças aerotransportadas mais experientes do mundo. Mas, analisando melhor, as motivações da Rússia parecem mais desesperadas. De acordo com Daniel Yuk, da Russi, a Rússia não quer apenas que a China invada Taiwan. A Rússia deseja que a China envolva Estados Unidos da América, Japão e outros aliados em um conflito prolongado. Criar uma nova guerra global para desviar atenção e recursos do ocidente da Ucrânia. Pense, a economia da Rússia está sendo esmagada por sanções. Seu exército sofreu centenas de milhares de baixas na Ucrânia. Seus estoques de armas estão esgotados, forçando Moscou a pedir projéteis de artilharia à Coreia do Norte e drones ao Irã. A Rússia quer que a OTAN combata em várias frentes para reduzir a pressão sobre suas forças. Uma invasão chinesa a Taiwan faria exatamente isso. Os Estados Unidos da América e, por extensão, a OTAN, seriam forçados a escolher entre defender Taiwan e apoiar a Ucrânia. Outro problema do plano da Rússia é que pode faltar o equipamento necessário para cumprir os contratos.
A Rússia precisou reativar tanques T-55 dos anos 1950, retirar a artilharia de museus e transformar veículos civis em combate improvisado para manter sua guerra. Na Ucrânia, o país que já teve o segundo maior exército do mundo foi reduzido a depender do Irã e da Coreia do Norte para suprimentos básicos de armas. BMD-4M e BTR-MDM que a Rússia supostamente vende à China são justamente os veículos que ela precisa para manter operações na Ucrânia. Esses são sistemas modernos dos quais as forças aerotransportadas russas dependem. Cada venda de veículo para a China reduz a disponibilidade para as forças armadas russas. Mesmo com capacidade máxima, a indústria de defesa da Rússia enfrenta dificuldades para repor perdas de equipamentos básicos. Canos de artilharia se desgastam mais rápido do que podem ser trocados. Faltam munições guiadas de precisão. As linhas de produção de tanques e veículos estão funcionando 24 horas por dia, 7 dias por semana, mas ainda assim não conseguem acompanhar as perdas no campo de batalha. Como a Rússia entregaria 60 blindados, treinamento e tecnologia à China, enquanto suas próprias forças carecem de equipamentos? A resposta é que provavelmente não. Ao menos não sem comprometer muito suas próprias capacidades militares, o que torna o acordo mais suspeito. Ou a Rússia está tão desesperada por apoio chinês que aceita enfraquecer suas forças, ou o acordo é só sinalização de cooperação, não uma entrega real. A outra possibilidade: o equipamento enviado à China pode ser versões antigas ou menos avançadas do que o divulgado. A Rússia historicamente vende modelos de exportação com menos capacidades que as versões domésticas. Diante da situação crítica da Rússia, é possível que os novos BMD-4Ms sejam apenas veículos antigos reformados que ficariam armazenados. Isso nos leva à principal comparação. Se a Rússia não consegue conquistar a Ucrânia, o que faz alguém pensar que a China pode conquistar Taiwan? Bem, vamos olhar os números. O orçamento de defesa da Ucrânia em 2021, antes da invasão russa, era de aproximadamente 42 bilhões de dólares. O orçamento de defesa de Taiwan para 2024 é de 191 bilhões de dólares, mais que o triplo. A Ucrânia tinha um efetivo militar de cerca de 20 mil soldados ativos antes da invasão. Taiwan possui 165 mil militares ativos e 1,66 milhão de reservistas treinados. Mas as diferenças vão mais fundo. A Ucrânia, assim como Taiwan, não tinha nenhum tratado formal de defesa com os Estados Unidos ou a OTAN. A ajuda militar demorou nos primeiros meses da guerra, pois as nações ocidentais hesitavam em escalar o conflito. A Ucrânia teve que se defender principalmente com equipamentos da era soviética, complementados por quaisquer armas que o Ocidente fornecesse. Taiwan, por sua vez, se prepara para uma invasão chinesa desde o fim da Guerra Civil em 1949. A ilha está repleta de armas americanas avançadas. F-16V helicópteros Apache AH-64 tanques Abrams M1A2 e sistemas de armas locais desenvolvidos para enfrentar invasão chinesa. Taiwan opera baterias de mísseis Patriot, possui uma frota crescente de submarinos avançados e investiu bilhões em mísseis antinavio projetados para destruir frotas de invasão. Mais importante, Taiwan tem algo que a Ucrânia não tinha: geografia. A Ucrânia é um país grande, com milhares de quilômetros de fronteira por onde a Rússia pode atacar de várias direções. Taiwan é uma ilha. Soldados, veículos e balas chinesas teriam que cruzar 160 quilômetros de mar aberto até Taiwan, considerada uma zona de morte natural. Beneficia bastante o defensor. Ao contrário das primeiras semanas na Ucrânia, quando as forças russas quase chegaram a Kiev, Taiwan teria dias ou semanas de aviso antes de uma invasão. A China não consegue esconder a montagem da grande frota anfíbia para invadir Taiwan. Satélites detectariam o acúmulo rapidamente, permitindo que Taiwan se mobilizasse, dispersasse forças e preparasse defesas. O desempenho da Rússia na Ucrânia também foi uma propaganda devastadora das fraquezas do equipamento militar e da doutrina russos. Os BMD-4Ms e outros veículos que a Rússia está vendendo para a China se mostraram vulneráveis às armas antitanque modernas. As forças ucranianas destruíram centenas de veículos blindados russos usando mísseis Javelin, Enlaws e até sistemas mais baratos como lança-granadas propelido por foguete 7Es com ogivas modernas. O que nos leva talvez ao ponto principal.
A tecnologia militar da China não foi testada em combate real. A China vem exibindo sistemas de armas impressionantes há anos. Ela criou caças furtivos como o J-20 porta-aviões Shandong e Fujian, mísseis hipersônicos, canhões eletromagnéticos e armas a laser. No papel, o Exército de Libertação Popular parece forte, mas isso não garante eficácia no campo de batalha. A China não entra em grande guerra desde 1979, quando invadiu o Vietnã, para, segundo Pequim, dar uma lição ao país. A guerra foi desastrosa para a China, com o Exército de Libertação Popular sofrendo grandes baixas diante de uma força vietnamita menor e se retirando em menos de um mês. Então, todo o sistema de armas chinês, toda a doutrina tática, toda a estrutura de comando é teórica. Sim, o Exército de Libertação Popular realiza treinamentos e exercícios extensivos, mas treinar contra si mesmo é fundamentalmente diferente de lutar contra um inimigo real que está tentando te matar e lutando pela própria vida, como Taiwan faria em um cenário de invasão. Compare isso com os militares da OTAN, que têm estado em operações de combate quase constantes por décadas. As forças americanas têm experiência real no Iraque, Afeganistão, Síria e dezenas de outras operações menores. A OTAN tem aprendido com as vitórias da Ucrânia nos últimos 3 anos e implementado possíveis modificações nos sistemas de aquisição para incluir operações com drones e sistemas específicos anti-Rússia. A busca da China por armas russas indica que o Exército de Libertação Popular não confia tanto em suas capacidades quanto aparenta. Se a China acreditasse que poderia invadir Taiwan com sucesso, por que precisaria de equipamentos e treinamento russos? Os planejadores chineses sabem que seu exército é inexperiente, equipamentos não testados e estratégias teóricas. Isso não significa que Taiwan está segura. A China ainda pode tentar uma invasão. Por desespero ou erro de cálculo, a Rússia pode levar a China a um confronto para desviar a atenção de seus fracassos. A pressão na Zona Cinzenta continuará e os exercícios militares vão se intensificar. E basta um pequeno erro ou agressividade excessiva para desencadear uma cadeia de eventos. Obrigado por assistir. Agora, se você quiser saber mais sobre como Taiwan planeja resistir às tentativas de invasão da China, confira este vídeo. Se você quiser ficar por dentro de fatos interessantes sobre geopolítica global e desenvolvimentos militares, inscreva-se no The Military Show para vídeos diários.